Shalom, queridos alunos. Então vamos iniciar aqui o nosso segundo módulo de hebraico, né? Agora com hebraico 2. A gente vai nessa primeira aula fazer uma revisão daquilo que vimos e depois vamos entrar aí no sufixo pronominal. A gente vai explicar direitinho o que é isso e como que funciona dentro do hebraico bíblico, tá bom? Que é um pouco diferente do nosso português. Mas primeiro vamos revisar o alfabeto e passar aí por algumas questões da sintaxe, tá? Então, que Deus abençoe a sua vida, sejam bem-vindos e vamos orar nesse momento. Eu quero orar por vocês estão na reta final aí do curso, a gente sabe dos desafios que vocês enfrentaram, mas louvado seja Deus, vocês chegaram até aqui e agora é hora de, né, concluir a última matéria do curso e trabalhar aí a pesquisa do TCC. Então, deixa eu orar por vocês, Pai, na tua santa e bendita presença estamos. Eu quero rogar a tua sabedoria sobre os nossos irmãos, a direção do teu Espírito Santo, sobre a pesquisa, sobre o trabalho de conclusão de curso nos teus servos, Senhor. Dê a eles as ferramentas, as fontes, ó Deus, os textos, os livros, ó Deus, os sites, as páginas que eles devem consultar para o desenvolvimento da pesquisa e que esse material seja para a edificação da vida deles e também da igreja e daqueles que têm interesse nesses temas que eles estarão pesquisando. Peço essas coisas e rogo também a tua bênção sobre a vida do irmão Cleito, que não pôde estar com a gente, que o Senhor também abençoe a sua vida, o seu ministério e também o seu casamento. Que tudo seja feito para a tua glória, teu louvor e que seja de uma grande bênção na vida dele e da sua futura esposa, no ministério e na vida a dois como casal. É o que eu te peço e oro assim, em nome do Senhor Jesus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Amém. Então vamos lá, Amém. meus queridos irmãos. Nessa aula a gente vai então revisar aqui o alfabeto e algumas partes da gramática e depois vamos para o sufixo pronominal, que é a parte que realmente faz ali a questão introduz a gente nas questões dos sufixos do genitivo, de posse, e depois vamos lá para o verbo, mas o verbo a gente só vai começar mesmo amanhã, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, né, a nossa apostila, para que vocês aí eh, vejam aí e façam a revisão comigo. Aqui, deixa eu... Vocês estão vendo a apostila? Estão vendo? Todo mundo? Joia. Então, vamos lá. Vocês perceberam que, né, esse material é um material bem prático, direto, objetivo, para que a gente realmente venha lidar com o texto, né? O texto em hebraico, e a gente aqui acaba ensinando para vocês a pronúncia, a ler corretamente, também buscar aí as palavras no dicionário, e nós vamos ver que os verbos também funcionam da mesma maneira, tá certo? A gente precisa ter aqui uma orientação para poder usar o dicionário. Porque se não tem essa orientação de como funciona a dinâmica dessa língua, não dá nem para usar o dicionário bíblico, né, como ferramenta aí, né? É claro que vocês já têm lá aquele site do NAPE, né, que dá para ver versículo por versículo que a gente, né, tem que estudar, ele separa ali palavra por palavra, e isso ajuda bastante, não é verdade? Bem, enquanto isso, estamos chegando aqui no alfabeto. Aqui, relembrando o alfabeto. Bom, existem 22 letras no alfabeto hebraico, das quais duas são mudas, que é o Aleph e o Ain. Então, elas vão levar o som da vogal que vai estar ou embaixo ou em cima dessas consoantes, tá bem? E nós temos as letras que tem o daguecho, né? E também muda o som. Que nós temos aí, por exemplo, o beit com dagueche é beit, mas sem dagueche é veit. Nós temos o raf sem dagueche e com o dagueche, que é o pontinho que vai dentro da letra, é kaf, não é? Nós temos, por exemplo, o p
com pontinho, e sem pontinho é Fê, né? Então, essas coisas que a gente tem que ir lembrando aqui para a gente poder ler corretamente, né, o alfabeto. E temos aqui aquelas letras finais, né? Temos o CAF, que muda no final, tá vendo aqui, ó? Esse é o CAF e embaixo ele muda. Então é o CAF e CAF final. CAF Sofit, Sofit quer dizer fim, né? Final. Temos o MEM e o MEM Sofit. Temos o NUN e o NUN Sofit. Temos o P e o FEI. Ele vai ser sempre Fê no final, tá? Temos o TSAD e o TSAD Sofit. Então, essas são as 5 letras que mudam no final. E depois vamos ver aqui as vogais. Agora, né, falado, comentado aí sobre o dagueche e sobre as letras finais, vamos aqui relembrar as letras. A primeira letra do alfabeto hebraico que é muda, né, é o Aleph. Então, olha só, nós temos aqui a palavra aba. Então, esse Aleph é mudo, então vai a vogal aqui. Essa vogal é um patá, é uma vogal breve, é um A breve. Então, aba. Aí a próxima letra é Beit, né? Daí você tem a palavra Bait, que quer dizer casa, né? Lembra do construto, que é a casa de alguém? Quando é a casa de alguém, aí ele entra no estado, no construto. Então é Beit Machia, a casa do Messias. Beit Avraham, casa de Abraão, tá bom? Que é o construto, acho que foi a nossa última matéria, nós vamos dar uma relembradinha nisso só para, né, a gente reforçar isso, ok? Principalmente porque nós vamos estar lendo aí alguns. Vamos dar mais atenção para os verbos, mas é bom lembrar da sintaxe, né? Dessas partes aí da gramática. Bem, temos o Gimel, que tem agora o Aleph é mudo, o Bet é som de B, o Vet, né, sem dagueche, é som de V. E, por exemplo, temos a Vive, né, que quer dizer primavera. Aí temos o Gimel. O som do Gimel é G. Aí temos Gag, ó. Um Gimel, um patá e um Gimel fica Gag. Gag quer dizer telhado, não é? Aí a próxima letra é o Dalet. Dalet tem o som de D. Por exemplo, Dag quer dizer peixe, né? Olha, você tem o Dalet aqui e o Gimel, tá vendo? E um Azinho, o patá, A breve embaixo. Temos o Re, que é uma gutural levemente aspirada, por exemplo, a palavra har, né, quer dizer monte, tá bom? Não é ra, não é a, é ra, é levemente aspirada. Temos o vav, tem o som de v, de vered, vered quer dizer rosa. Aí temos o zain tem o som de z, como por exemplo em zahav, ouro. Por exemplo, se eu digo a frase Yerushalayim Shel Zahav, eu estou dizendo Jerusalém de ouro, ok? E se eu, e se eu falo, por exemplo, ruas de ouro, né? Rehov Zahav, ruas de ouro, tá bom? Aí nós temos agora o Het. O Het é uma gutural fortemente aspirada. Het. Por exemplo, temos a palavra halav. Se eu falo halav udvash, eu estou dizendo leite e mel, né? Que é a terra que mana leite e mel, a terra prometida, tá bom? Então é o het, é uma gutural forte. O re e o het, né? Para vocês perceberem a diferença. Aí temos o tet. O tet é o som de T, né? Como tatu em português. E com o tet a gente pode escrever a palavra tov. Tov quer dizer bom, né? É o som aqui da letra T. Aí temos o iod. O iod é o Y, né? Olha que interessante. Quando o português não tinha o Y, o que substituía era o J. Por isso que o nome de Jesus, Jesus, né, do grego virou Jesus, tá? Mas agora nós temos o Y no português, né? Isso aí não é é, muito longo, né? Não faz muito tempo que a gente tem que foi incorporado o Y, né? Tem aí algumas décadas só, tá bom?
Então, o Y, o Yod é o Y. Por exemplo, de Yad. Yad quer dizer mão. Olha aqui, agora temos o Kaf. Aí a gente pode escrever a palavra Ken, que quer dizer sim, tá bom? E o Kaf sem o daguecho, ó, daguecho pontinho, sem daguecho é Raf. Olha só, também é uma gutural, né? Você tem o Re, Het e Raf. Perceberam? E aí a gente pode escrever Ohel. Ohel é comida. Ani rotze leochel. Eu quero comer. É uma frase aqui com o verbo, né? Querer. Tá bom? Mas querer comida, querer comer, né? Aliás, comer, querer comer comida. Bom, e o Kaf Sofit, por exemplo, olha que interessante. Meler termina aqui com Kaf Sofit. Meler, tá bem? E aí temos o Lamed, que é o som do L, de Laila. Laila significa noite. Bem, continuando, temos o Mem. Qual é o som do Mem? É o M, de Maim, que aí nós temos a palavra águas. Então, eu expliquei para vocês que a palavra mais sempre é traduzida no. Ela significa águas no plural, mas dependendo do contexto, a gente pode traduzir ela no singular. Tá bom? Agora, olha que interessante. No final, ela muda. É o men sofite. Continua o som de M, mas a forma que é escrita muda. Então, Yom quer dizer dia, ok? E temos o Nun. O Nun tem o som de N, de Ani. Ó, temos o Aleph, temos uma semivogal aqui, o semivogal, e temos aqui o Nun e o Hirik Yod. Ani quer dizer eu. E também ela aparece no final, né, com modificada. E aí nós temos a palavra Gan. Gan quer dizer jardim em hebraico. A próxima letra que a gente está relembrando aqui é o Samer. Samer tem o som de S, como por exemplo na palavra Sefer. Olha aí como é que escreve, né? E aí temos Sefer, quer dizer livro, ok? Olha a nossa próxima letra aqui que não tem som, que é o Ain. Bom, não tem som porque essa aqui é uma gutural como o Aleph, muito difícil de ser pronunciado e os judeus pararam de pronunciá-la, mas ela existe, ela aparece no texto bíblico, né? Então ela tem que ser entendida. E aí nós temos o Ain leva a vogal, o som da vogal embaixo. E essa aqui é um segol. Segol é um E. Então, Erev, Erev, tá bom? Agora temos o P, que tem o P tem som de P, né? E aqui temos, ó, peri, que quer dizer fruto. Geralmente eles vão pronunciar pri, né? Eles já emendam aqui esse Shevá, né? Lembra que o Shevá é um E bem fraquinho? Então, ao invés de falar pri, eles falam pri. Ok? Só para vocês perceberem. E aí temos o P sem o dagueche, sem o pontinho, né? Aí vira F, Fê, como a palavra eifo. Olha aqui, eifo, ó, o ozinho aqui, esse pontinho aqui, ó. Eifo, eifo quer dizer o quê? Onde. E também no final. Ela modifica. E aí é sempre o som de F. Kesef, Kesef. Tá bem? E aí temos o tsad, que é o ts, ts, ts. E aí vem a palavra tzadik, que quer dizer justo, ok? E o tsad também muda no final. E ele tem o mesmo som. Ts, ts. Olha só como é que é terra em hebraico. Eretz. Eretz. Eretz Israel. Terra de Israel. Tá bom? Agora temos o kof, né? E o kof é o som de que. Aí nós temos a palavra kadosh. Kadosh quer dizer santo. A próxima palavra é oreish. Ele também é considerado uma gutural, né? Então, oreish tem o som de R. E aí, R de, carro. De caro, melhor dizendo. Caro e não de carro. E aí você tem a palavra ruach. Ruach quer dizer espírito. Ruach Kodesh, o Espírito Santo.
E aí nós temos a letra Shin, que é o CH, ou SH, de Shalom, que quer dizer paz. E o Sin, que é só o S, é mesmo som do Samek, de Sar. Sar quer dizer príncipe. E a última letra é o Tav. Tav de T, é o som de T. Mesmo som da letra Tet, tá bom? E aí nós temos a palavra Torá. Olha, começa com T aqui, né? Que é o Tav, e não Tet, ok? Então essas são as consoantes, 22 consoantes. Aqui nós temos agora as vogais longas, que elas vêm de baixo, do lado ou em cima das consoantes. Vamos começar com as longas. O camex, que é o A longo, tsere é o E longo, hirikyōji, olha aqui, é o I longo, o rolen é o pontinho, né? E o rolen vav, olha que interessante aqui. E o shurek são as vogais longas, que é o som do U, né? A, E, I, O, dois formatos, e o U, um formato só. E as breves? O som, a pronúncia é a mesma, né? É, é tanto A quanto o outro, só que um é mais fraco e o outro é mais forte. Mas na fala quase não se percebe isso. E aí nós temos a breve, o patá, que é o A, o tsegol, que é o E, o hirik, que é o I, o kamix hatuf, que é o O, né? Que aparece em algumas palavras só, então é o mais comum esses dois formatos aqui na longa, né? Mas pode vir aqui com o mesmo formato do Kamix Gadol e ser o som de O. Aí tem que realmente conhecer a palavra. E o kibus, melhor dizendo, é o U breve, ok? Aqui as letras que terminam que mudam no final, estão só relembrando, tá? Então, nós já passamos por isso, mas é bom a gente relembrar. Lembra do Shevá? Aqui está o Shevá, ó. Você tem o Hatef Patá, Hatef Segol e o Hatef Kamix. É, tem o Shevá mais aqui uma vogal e leva o som dessa vogal. E aqui, olha só, aqui, porque esse aqui é o Shevá composto, né? Já o Shevá simples, ele pode ser sonoro ou mudo. Se ele fecha a sílaba, então é mudo. Se ele abre sílaba ou começa no início de palavra, ele é sonoro, ou seja, ele vai ser sempre sonoro se ele, né, tiver começando a palavra ou sílaba aberta. E ele vai ser sempre fechado quando ele vem depois de vogal. Essa é a nossa regrinha que nós falamos sobre ela no outro curso, tá bom? Aqui os exercícios, aqui o dagesh, que é o pontinho, ele serve para reforçar o som dessas letras aqui, o begad, begad kefat, né? E também serve para duplicar, né, algumas letras, tá bom? Para duplicar a letra, deixar ela mais forte, ok? Então ela serve para dar o som e duplicar o som de outra letra. O Vav, aliás, o Shevá é sempre, né? É sempre, né? Aqui, ó, é o E, né? Esses dois pontinhos, tá? Sempre é o som de E. No composto ele vai ser, oh, calma aí, ele vai ser no composto, aí sim, ele vai ser A, E ou O, ok? Mas se ele vier aqui, ó, T, T-chuva. Então, esse detalhe aqui é importante. Bem, passando da gueixa aqui, a gente tem o VAV conjuntivo. Qualquer um desses VAVs, desde o comum até os outros, ele sempre vai ser traduzido como E. Mas a pronúncia pode ser V, pode ser U, pode ser VA, pode ser VI, pode ser VA, pode ser V ou pode ser o VO. Tá vendo? Mas a tradução é sempre E. Por quê? É uma conjunção, né? Ele está ligando palavras, ideias e frases e pensamentos, ok? Dando aqui uma recapitulada do artigo. Essa é a forma comum, o Ra, mas que interessante, ele vai estar sem o dagueche antes dessas letras e ele vai ter o A
longo antes dessas letras que são quando elas vêm antes de palavras tônicas, ok? Ó, haaretz, tá vendo? Ha é o artigo e aretz é terra. Haaretz. Então, é a terra. E vai virar re quando vier antes de ra e ra dos átonos a e ra. Por exemplo, re, racham, o sábio. Então, vai ser sempre artigo, vai ser o, a, os, o, as. Ok? E as preposições, nós temos o be, que, le. Se começa com B, é com, porém. Se começa com que, é como, conforme. Se começa com le, é para a. Certo? Então, aqui é a forma comum. B, que, le. Depois você tem o bi, que, li, ba, calá, né? E assim por diante. O ba, be, bo. Então, depende como ele vem aqui antes das palavras, dos substantivos. Aqui é um substantivo. Adamá, Enoche, Roli, Mai, tá vendo? Ele vem antes aqui de substantivos, ok? Porque ele ajuda, ele está prefixado aqui a um substantivo com é, junto, que é uma característica do hebraico. E também pode juntar os três, pode juntar a preposição, o artigo e a palavra, o substantivo, tá bem? Que é aqui o com o re. Que, né, cai ali, né, o artigo cai para, mas tem que estar sempre lembrando que ele está ali, só não foi escrito, mas se lê assim, tá bom? Essas são chamadas de preposições inseparáveis, mas também temos as preposições separáveis, que é o, por exemplo, ó, bem, que quer dizer entre, ad, até, el, que é para. Lembra? Se nós colocássemos, se fosse um ser aqui, el seria Deus, mas como é um segol, é para. Existe o et ou in, que quer dizer com, o min, que é de, da parte de, lefnei, diante de, lefnei Elohim, diante de Deus. Lifnei haaretz, diante da terra, né? Lifnei hakor haaretz, diante de toda a terra. E temos o al, que é o sobre, e o ahar, que é atrás, ok? E aí temos a preposição min, né? Que ela pode ser min, mi, com daguecho na próxima sílaba, ou me. E o que que ela significa? Da casa, de uma casa, de um homem, tá? Então são essas preposições que a gente viu também aqui no nosso curso de Hebraico 1. E é claro, os pronomes pessoais. E isso daqui nós vamos trabalhar bastante com os verbos, porque a gente usa os pronomes pessoais para conjugar, né? Eu falo, eu canto, eu como, eu ando, eu escrevo, eu compro, eu vendo e assim por diante. Bom, nós, nos verbos hebraicos, nós não vamos. É impressionante, a gente, tem a diferença aqui. Nós não usamos a primeira pessoa, nós usamos a terceira pessoa, masculina no passado. Então é eu comi, eu comprei. Aliás, ele comprou, ele comeu, ele viajou, ele andou, ele fez, ele foi. É assim o paradigma no hebraico, tá bom? Mas a gente vai ver, né, com calma isso amanhã. Então, agora vamos só relembrar aqui os pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Mas no hebraico tem uma diferencinha aqui, né? Por exemplo, vamos lá, nós temos a forma ani, que quer dizer eu, e a forma mais antiga, que é anohi, que também quer dizer eu, tá bom? Na Bíblia nós vamos encontrar essas duas formas, mais o ani do que o anohi, mas o anohi também quer dizer eu, ok? A ideia aqui é que o anohi foi abreviado para ani, certo? Bem, e aí nós temos o tu, que no português serve para homem e para mulher, mas no hebraico não. Temos o tu masculino, que é o atá, e temos o tu feminino, que é o at. E aí temos hu, ri, ele, ela. E aí, olha só, na primeira pessoa do plural serve para masculino e feminino. Anarno, né? Que quer dizer nós.
Agora, guarde bastante esse final de pronúncia, porque nós vamos usar isso no sufixo pronominal e também vamos usar no hebraico bíblico, tá bem? Então, anar não quer dizer nós, tanto para homem quanto para mulher. Agora, aqui no vós já muda. Atem quer dizer vós masculino e aten, vós feminino. E olha que interessante, tem uma outra forma que aparece também, que é o Atená, a parte mais antiga. E como é que é eles em hebraico? Rem ou Remá, a parte antiga, os textos mais antigos, e elas, Ren ou Rená, né? Então vocês estão vendo que o eles começa com o rei, né? E o men sofite, e elas é o rei também, a vogal tsere, vogal longa, e o nun sofite, que é o som de N, ok? E temos também os pronomes interrogativos eifo, mi e ma. Onde, quem, o que e qual. Certo? E os pronomes demonstrativos, que é os ot, esta, ze, este e ele, estes, estas, aquele, aqueles, aquela, aquelas. E eles podem ser predicativo ou atributivo. O atributivo, olha, vem depois e o predicativo vem antes, né? Pré já diz pra gente como é que funciona. E temos os pronomes relativos, o she e o axé. Baruch atah Adonai melech haolam, axé que deixando, é o axé aqui, ó. Bendito sois tu, eterno nosso Deus, que, né? Aí vem a continuidade, o axé, tá bom? E aí temos os exercícios aqui, nada, nenhum, só revisando mesmo. Bom, agora vamos entrar nos adjetivos, mas, para não ficar aqui muito monótono, né? Vamos lá. Do que vocês relembraram aqui, tá tudo certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma coisa que passou e que você não lembrou e você acha que você precisa perguntar? Esse é o momento. Alguma colocação ou Ô, curiosidade? pastor, boa noite, primeiramente. Eu E aí, só pastor Amaro? Shalom. estou aqui na igreja com atividade, Tá mas eu certo, estou meu irmão. tentando ouvir aqui, acompanhar aqui, pastor. A minha cabeça já está cheia de minhoca, essas coisas que o senhor falou aí, mas estamos aí, viu? É que essa minhoca, ela é hebraica, né? Ela é diferente, então é outro nível de minhoca. Olha, eu só E, percebi aí que a Juliette anotou aquela hora que o senhor falou, quero comer, ela anotou direitinho para ela saber, quando ela for para lá, ela saber pedir comida lá na terra de Israel. Ani rotze le'echol. Eu quero comer. Isso aí todo cristão tem que saber, né? Porque é uma coisa que a gente é bom, né? É, agora, uma característica do verbo é que eu falei como masculino, né? Mas se ela fosse falar, ela diria Ani rotsa le'echol. Olha só, Anota aí, o primeiro verbo ela fala no formato feminino. Já o segundo verbo, que está no infinitivo, ela fala normal. No infinitivo, o verbo é o mesmo para homens ou mulheres, tá? Falando. Tá bom? Então, isso aqui é um detalhe interessante aí, né? Por exemplo, eu quero cantar, né? Eu quero, aí eu vou colocar, se eu falando no masculino. Se é uma mulher, vai falar no feminino, o querer. Mas o cantar é igual para todo mundo porque ele já vem no infinitivo, tá bom? Então, isso é um detalhe. Mais alguém tem alguma pergunta, curiosidade aqui, colocação? Bom, deixa eu adiantar para vocês que é bem difícil, né, colocar uma avaliação que a gente vai fazer do hebraico, né? A gente teve bastante dificuldade porque estava interagindo, né, na plataforma. Então, eu vou trabalhar uma prova com consulta, mas que não seja assim tão difícil, né? Para vocês fazerem, porque nem sempre vocês têm ali os recursos no computador, alguns, né? Então fica difícil para fazer. Mas estou pensando, né, para a semana que vem, né, preparar uma prova que vocês consigam fazer, claro,
é uma avaliação aí de, de pesquisa, então, né, separe o tempo, não faça na última hora. A gente vai liberar antes para que vocês tenham tempo para fazer, né? Então, precisa essa dedicação, tá bom? Pastor, mas aquela sua prova lá que o senhor passou, ela estava boa, não estava, vou falar que estava fácil, né? Porque eu vou estar mentindo, né? Mas ela estava muito boa. A questão que a gente teve um pouquinho de dificuldade foi só porque o sistema ele não estava identificando, a gente iniciava minúsculo, aí ele considerava errado. Porque, só por conta Hum, disso, entendeu? Por isso que a gente ainda, acho que a irmã Carla falou que eu falei com o pastor Aquino, né? Depois eu falei sim, sim. por conta disso, porque tinha palavras que ele estava considerando o início tinha que ser maiúsculo, a palavra tinha que ser Uau. maiúsculo, e outras em minúsculo. Então, assim, estava certa a palavra, mas o sistema identificava como erro, né? Então, foi essa questão. Aí, tanto é que depois ele até colocou lá, acho que foi até numa outra matéria, que era para iniciar com maiúsculo. Aí, eu fui fazer, estava fazendo hoje a de exegese, né? Aí eu fiquei, e agora? Porque não tinha essa informação. Aí eu fiz o minúsculo, né? Fiz tudo minúsculo, mas deu certo. Mas são essas questões assim, né? Que às vezes causa um pequeno probleminha, né? É, tá bom. Eu vou ver com o pastor Aquino, então, para quando fizer, né, a gente poder ter aí ajustar, né, para dar certo. Ok, muito bem. Quer dizer que vocês fizeram exegese em grego, é? Foi fácil, né? É uma maravilha, tranquilo. Ok. Bom, mais alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Não? Pastor, ele Sim. também não, assim, o sistema não considerou que a gente veio aqui ver o vocabulário, aí colocava duas palavras como estava o vocabulário e ele também não aceitou, só queria uma. E aí Ah, e a gente bom veio saber. aqui ver. Aquela questão lá de Deus e deuses, né? Isso. Foi uma, né, das que ele considerou errado pra É gente, né? Que aqui ele interessante. dava dois, né? E também tinha alguns outros também, né? Uau, é bom saber, né? Pra gente trabalhar em cima disso. Ok. Ah, então vamos avançar aqui. Se não tem mais nada, vamos avançar. Bem, os adjetivos. Os adjetivos né, é um pouco mais fácil. Você tem aí os principais, né? Que é o tov, que é bom, tová, boa, tovim, bons e tovot, boas. Esse sufixo, né, que marca o feminino, ó, ou que marca o plural masculino ou plural feminino, ele vai aparecer nos verbos, tá? Então isso aqui, a gente dominando isso aqui, essas coisas que eu falei para vocês, os sufixos, os pronominais e aquelas que vem no finalzinho, aquelas letras que muda, né? O sentido, isso vai aparecer nos verbos também, mas a gente já está se acostumando com eles, já estamos tendo aí essa coisa do plural, né, do masculino e do plural feminino, isso já ajuda, tá bom? Ah, e claro, temos aí outros tipos de adjetivos, gadol, catan, e esses são os adjetivos que a gente tem, os principais, né, que a gente lida no texto bíblico, ok? Mas avançando aqui, nós temos os substantivos que nosso paradigma, né, que vocês acharam graça é o SUS, né? Quando a gente lê aqui SUS em hebraico, não é o Sistema Único de Saúde, né? É o cavalo. E sussá é égua. Sussim, cavalos e sussote, éguas, né? Então a gente usa o paradigma SUS aqui, porque acho que é mais fácil até para vocês fazerem associação, né? A gente viu também que no substantivo existe aquilo que é chamado de dual. Por exemplo, o dual de iad, mão, é yadaim, que são mãos, ok? Reg, reglaim, perna, pernas. E assim por diante, ok? Bom, a gente pegou o construto, né? A gente foi até o construto, que é aquilo que a gente chama de, em português, de genitivo, né? Que é a posse. A relação genitiva
é de quem? Por exemplo, de quem é o SUS? Depende, né? Né? Depende de quem é o SUS. É o cavalo de, né? É o cavalo de alguém. E como é que a gente muda isso, ó, de SUS para SUSEI? Tá? Mas quando que muda? No plural masculino. SUS pode ser cavalo e pode ser cavalo de alguém. Agora, se eu quero falar no plural cavalos de alguém, aí muda, não é SUSIM, aí vira SUSEI, entendeu? Troca-se a terminação I por EI. E como é que é égua, né? Sussá. Mas no feminino singular, égua de alguém já muda também. O masculino não muda, né? No singular, mas no feminino, singular muda. De sussá para sussat. E aí, olha que interessante, no plural, feminino já não muda. Eles acho que faz isso para testar a gente, né? Que aí é sussote mesmo, ok? Então você tem um exemplo aqui, ó, Bait, casa, Ramele, o rei, e Beit Ramele, casa do rei. Só para ilustrar aqui no construto. Muito bem, agora sim a gente vai entrar aqui nos sufixos pronominais. Bem, como essa aula é uma aula de revisão e a gente, né, tá aí, né, só relembrando algumas coisas e agora nós vamos entrar, eu quero perguntar para vocês. A gente normal é a gente ir até às 10, o final, né, 10h30, né, e agora vai dar quase 9 horas. A minha pergunta é, aqui no meu horário, né, vocês querem ir vamos fazer os sufixos pronominais até às 10 e a gente encerra, ou vocês querem que faça o break, o rafsacar, o intervalo? Vamos lá, agora vamos abrir Bora para sem Rafa votação. sacar. Bora direto. Em rafsacar, Direto, ó, direto. em rafsacar é sem intervalo. Em rafsacar é com intervalo. Então, diretão? Beleza. Irmã, e o pastor Amaro, concorda? Bom, Pastor, aqui eu deixa tenho. ele tá de bigode, deixa ele pra lá. Tá bom. Bom, vocês sabem, está sendo gravado, né? Vocês vão poder consultar isso enquanto vocês estão lavando a louça, cozinhando ou dirigindo o carro, né? Só ouvindo, né? Ou no ônibus, no transporte público. Então, é o que eu recomendo para vocês, tá bom? Eu vou explicar aqui para vocês e a gente depois vê aí ah, como está. Ok? Então, só mais um tempinho aqui. Só ver uma coisinha aqui. Ok, então vamos lá. Deixa eu só fazer essa leitura aqui e depois eu vou fazer uma explicação aqui para vocês. Depois a gente vai olhar aí melhor na apostila, ok? Então, vamos ler aqui primeiro. Os sufixos pronominais. Os sufixos pronominais hebraicos são abreviações dos pronomes pessoais ani, atá, ate, hu, ri, anachnu, atem, aten, hem e hen, certo? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, masculino, vós, femininas, eles e elas. Tá bem? Então, esses são os pronomes. Lembra que eu falei como é que termina, por exemplo, o ani? Sabe o hirik yod, o yod que termina? É isso aí que nós vamos ver já já. Bom, então ele diz o seguinte: podem ser fixados a preposições, partículas, substantivos e verbos. Então, nós vamos ver bastante isso nos verbos. São construídos a partir da fórmula construto mais final dos pronomes. Ou seja, soma-se ao construto um sufixo pronominal. E existe aí sufixo pronominal com palavra masculina e existe sufixo pronominal com palavra feminina, ok? É construído com construto mais o final dos pronomes. Deixa eu explicar isso aqui para vocês em português, para depois a gente ver aqui essa tabela
Aí nós vamos fazer as leituras, então vai se preparando aí para ler o hebraico. Que é o seguinte, a função, né? Qual é o propósito do sufixo pronominal? Em hebraico, não há adjetivos possessivos, nem pronomes adjetivos possessivos, que é a mesma ideia do construto, mas agora, né, mais elaborada, que é a ideia de posse, ou seja, expressa-se por meio de sufixos que funcionam como adjetivos possessivos, tá bem? Então, nós vamos ver isso aqui na prática. Por exemplo, vamos já agora usar aqui o paradigma SUS. O que quer dizer SUS? Cavalo, certo? E aí você pega a palavra SUS mais o pronome da primeira pessoa singular, ani. Então, se eu somo SUS mais ani, eu estaria pegando o pronome todo, mas eu tiro a primeira parte do pronome e fico só com a parte final do pronome. Então, como que seria esse cavalo, né? Como é que seria meu cavalo? Sucei, né? Na verdade, sucei não, isso é lá no, isso é lá no construto, é su-si, melhor dizendo. Suci, que quer dizer meu cavalo. E quem que é o sufixo pronominal aí? O que que vem no final? O hirik, o iod. Não é assim que termina ni, com hirik e iod? O pontinho debaixo do nun e o iod na sequência? Então é suci. E se eu falo assim, ó, eu quero agora o cavalo mais atá, o cavalo, né? Mas na segunda pessoa, aliás, na terceira pessoa. Como é que fica? Como é que eu digo teu cavalo? Não, não, perdão, não é a terceira pessoa, não, é a segunda pessoa mesmo. Desculpa, nós estamos acostumados a colocar tudo na terceira pessoa aqui no Brasil, então não é ele, é tu. No caso, a gente usa você, e o você é conjugado na terceira pessoa. Então, às vezes, a cabecinha aqui dá uma panezinha. Então, vamos voltar para o português correto. Tu. Como é que eu falo teu cavalo? Olha que interessante. Fica como sucerra, tá bom? Sucerra. E aí sim, agora o cavalo dele. Por quê? Porque é sus mais atá, sucerra. Agora, como é que fica? Sus mais ru, que é o cavalo dele. Sussô. É assim que se pronuncia, tá bom? Então, agora vamos ver como que fica isso na nossa tabelinha. Eu, ao invés de falar, usar como no português, meu cavalo, eu ponho cavalo mais eu. Mas eu pego só o finalzinho do pronome pessoal da primeira pessoa no singular, que é o iode. Então fica su-si, que quer dizer essa palavra meu cavalo. Eles, no hebraico moderno existe esse meu, tá? Mas no hebraico bíblico não. O meu no hebraico moderno é sheli. Então, sus, sheli, meu cavalo. É para eu dizer que aquilo tal coisa é meu. Kos sheli, minha caneca. Mas é o hebraico moderno, o hebraico bíblico não tem essa palavra, né, para ajudar aí a saber o genitivo, né? Então, é assim que funciona em hebraico. Então, é susi, meu cavalo, su, sus, ra, quer dizer teu cavalo, e sussô, cavalo dele, ok? Então, agora vamos olhar para o nossa tabelinha aí e vamos ver aí como é que funciona isso com palavras masculinas. Qual é a palavra masculina que a gente está
olhando é o SUS mesmo, né? É o cavalo, ok? Então, eu acho uma pena que as professoras que fizeram esse trabalho tão bom assim e ser prático, objetivo, na minha opinião, elas só erraram num quesito. Ao invés de respeitar o hebraico, que é da direita para a esquerda, elas escreveram em hebraico, mas elas colocaram na ordem da esquerda para a direita, que é a ordem do português. Então, eu acho que isso não ajuda muito, não. Então, olha aí para a tabela, aqui, ó, essa tabela aqui, tá vendo? Ela começa com singular, mas da esquerda para a direita, só que você lê o hebraico da direita para a esquerda. Então, certo era isso aqui, essa parte, né? Está aqui, ó. Entenderam o que eu estou falando? É só isso, nada mais que isso, ok? Mas essa parte aqui, então a gente não vai ler da direita para a esquerda, a gente vai ter que ler da esquerda para a direita, mas o hebraico escreve da direita para a esquerda. Então nisso aqui elas realmente, né, não foram assim tão didáticas, né? E tá tudo assim no livro. Se, se eu, né, pudesse. Bom, eu tenho o contato da Teresa, mas já está feita a obra, elas não vão mexer, né? Imagina o trabalho que deu para fazer isso, e inverter é bem complicado. Existem gramáticas que já estão assim, certo? As tabelas, né? E também a parte do português, que é uma coisa bem interessante quando a gente pega, por exemplo, uma Bíblia interlinear. Uma Bíblia interlinear, ela vem da direita para a esquerda e o escrito vem acompanhando também, né? O escrito em português, né? Que é para vocês verem. Calma aí, deixa eu mostrar isso para vocês. Eu acho que vai valer a pena a gente ver isso daqui. Calma aí. Vou mostrar isso aqui para vocês. Mas agora como é que eu faço aqui? Calma aí. Opa, só um momentinho aqui. Calma aí. Muito bem. Eu não sei se vocês viram o grego, Novo Testamento grego interlinear. O pastor Pércio mostrou para vocês. Ali é fácil, né? O português e o grego é da esquerda para a direita. Então, tem a palavra em grego em cima e a palavra em português embaixo na linha da esquerda para a direita. Mas esse daqui, ó, é a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, né? Pentateuco, perdão, interlinear. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como que ficou isso. É claro que ele vem aqui com vários, ele faz um trabalho textual aqui, então tem várias páginas só sobre isso. Mas aí aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Estão conseguindo enxergar aí? Pode abrir os microfones. Como é que tá essa parte aí? Olha só que interessante. Dá para ver? E assim, melhorou? Então, olha que interessante. Agora, agora eu tenho que virar para mim, né? Ele começa da direita para a esquerda, Bereshit, aí ele põe em início
Mas perceba que ele escreve Bereshit da direita para a esquerda e em início, no princípio, da esquerda para a direita. Então, é estranho, né? Você ver aqui olha lá, eu vou chegar mais pertinho para vocês verem aí, ó. Tá vendo? Sim. É estranho, né? Ler assim, né? O português. Mas isso aqui é ótimo para gente, né? É letra grande, isso aí, o grego interlinear é bem pequenininha. Mas aqui são vários volumes, são 5 volumes, tá? Do Antigo Testamento todo. Mas ele fez letra grande, então é bom para ler. Esse aqui foi o professor, é, como que é o nome dele? É o professor Edson de Faria. Ele fez o doutorado dele lá na USP, né? Onde eu estudei o meu mestrado. E ele fez, na verdade, pós-doutor em língua hebraica, literatura e cultura judaicas pela Universidade de São Paulo. Então ele fez doutorado e pós-doutorado. Então é um trabalho assim monumental que ele fez. Esse aqui é o primeiro volume do Pentateuco, tá bom? Então é uma obra muito interessante. Não é barato, né? Mas quem aí foi enveredar pelo caminho do hebraico, aí você vai precisar dessa obra, tá bem? Bem, então vamos começar da esquerda para a direita, ok? Então olha só, é sufixo pronominal com palavra masculina no singular. Então nós temos aqui, ó, substantivo sufixado, que é já o resultado. Então, agora olha que interessante, ela pôs aqui, ó, aqui tá certo, ó, daqui para lá. Na verdade, eu fui pelo final. Mas o singular tinha que estar aqui e o plural tinha que estar aqui. Então, ela inverteu. Mas vamos lá, qual é o construto? Então, sufixo pronominal em cima do construto, que é posse, né? Então, nós temos aqui o construto, que é o cavalo de. Só que aí eu quero que esse cavalo seja meu. Eu quero falar meu cavalo, né? Não quero o cavalo de alguém. Quero o meu, que seja meu cavalo. Então é o construto mais o pronome ani. Aí como é que fica? Agora podem abrir os microfones que vocês vão ler para mim. Cada um vai ler, começando ali com a Juliette, depois a irmã Ana, depois o Eduardo. Então vamos lá. Tem o sus mais ani. Para eu falar meu cavalo em hebraico, como é que eu falo, Juliette? Ah, eu anotei, pastor. Suci. Não, então, mas tá aqui, ó. O Summer, Aham. Summer é S. O Shurik é U. Outro Sami com Hirik e Yod é Su, Si. Tá vendo? É fácil, né? Essa é a E, vantagem do ô, pastor, hebraico. como é que é a pronúncia do cavalo de? Sus. Cavalo de? É? Não muda, é igual. Ele, Tipo, ele muda cavalo. no plural, que é o Susei. Ah, tá. Cavalos, Ah, não, Deus. né? Ele só muda no plural. E o feminino muda no singular e não muda no plural. Ok, nós vamos ver aqui, tá? Quando a gente for falar com as palavras femininas. Aqui é só palavras masculinas, tá bom? Depois nós vamos ver. Então, olha só. Suci. Mas agora, irmã Ana, eu tenho aqui, ó, sus mais atá. E aí ele pega o ezinho no final do outro S e põe o Rá. Então fica Su, aí tem o Sara. SE e o Rá. Como? Sussara? Sucerra. Susserra? Isso, Ah, Sucerra. Susserra. Bom, esse é o teu cavalo, né? Agora, esse é no masculino. Agora, e feminino? Né? Aí o pronome feminino, não o verbo. O verbo nós vamos ver depois. Agora vamos passar aqui para o Eduardo. Então eu tenho sus, cavalo de, e tenho at, tu, feminino. Como é que eu falo teu cavalo? Né? Olha, Juliette, o teu cavalo fugiu. Como é que você fala Como é que teu é, pastor? cavalo Repete, por feminino? favor. Olha só, eu tenho sus mais o at, e aí eu tenho essa palavra aqui, ó.
esse esse que era aqui em cima, é com E, então fica re. Então, como é que eu leio teu cavalo? Se, Sim. sucer, sucer. Ser. Essa é a Ser. questão da pronúncia, tá bom? Que a gente não está muito acostumado com os guturais, ok? Mas voltando, que todo mundo vai passar por isso aqui para fixar, não tem outra forma. Então vamos lá agora, Juliette. Eu vou sempre falar aqui as letras e vocês juntam as letras, junta consoante com sílaba, né? Você tem ali a pronúncia. Né? Consoante com vogal, você tem as sílabas e é só ler e aí dá a palavra, tá bem? Então, a ajuda do professor aqui. Então, como é que eu falo, Juliette? Cavalo dele. Eu tenho sus mais ru. Aí eu fico same, shurek, same e o rolo em vav. Fica como em hebraico? Sou. Sou? Sussô, que Sou. quer dizer cavalo dele. Agora, irmã Ana, a gente vai falar sobre o cavalo dela. Então, olha só, tem o sus, cavalo, ri, que é ela. E aí, olha só, pega o re no final. Aí eu tenho um summer mais um u, fica su. Depois eu tenho um summer, um e e um h no final. Fica como? Sucê, Sucê. Exatamente. Agora é o nosso cavalo, irmão Eduardo. Então é sus mais anarno. E olha que interessante, eu pego nu no final de anarno e coloco depois de su. Mas eu tenho debaixo do segundo same um e. Fica como? Su. Su, se. Se. Tem um... Oi? Temos um nu e um u. N com u fica No, aí fica Sucene. Sucene. suceno. Sucene. Não é uma pronúncia bonita, mas Aham. é isso daí, tá bom? Suceno, nosso cavalo. Mas agora, Juliette, é o cavalo, é o vosso cavalo, né? É masculino. Então, como é que é vosso cavalo? É sus, mas atem. E aí eu pego o finalzinho com rem. Ó, rem aqui, ó, no final, tá vendo? E aí tem um chevá aqui, ó. Juliette, você consegue? Sim, Su eu tô tentando aqui, mas eu falava, sou. O final é o que mesmo? Só repete assim. é rem, que é Rem, o né? Raf, Segol e Men. Se, Rem? Susserrem. O M é sempre fechado, fecha os lábios. Susserrem, Rem. rem, Rem. ok? E aí, irmã Ana, mudou agora. Agora é vosso cavalo, mas feminino. E aí é sus, mas aten. Agora é ren, não é rem, é ren. E aí, como é que eu falo vosso cavalo? Suce, rem, sucê, rem, sucerren. Exatamente. Bom, agora nós estamos falando cavalo deles. Então, agora a coisa está complicando. Agora tem mais de um dono esse cavalo. Rapaz do céu, pô. Então, vamos lá. Olha só, mas são todos homens. Os donos desses cavalos são todos homens. Então é sus mais o rem. E olha que interessante, ele pega o men sofite, né, e põe lá no final. E aí você tem o su, sa e o m no final. Como é que fica isso? Sussam. 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 E aí agora, Juliette, é você e as suas irmãs que tem um cavalo só, é o cavalo delas, né? Como é que e a briga para cada uma ter que, né, vai andar que hora com o cavalo? Só tem um cavalo e um monte de donas. Elas são as donas. Então, sus mais ren, e aí eu tenho o quê? Cavalo delas. Sou. Rem? O nun, qual é o som do nun?
N. N. Se eu tenho um Samek, um Shurik, é Su. Se eu tenho um Same e um Kamex, que é a vogal A e o N no final, como é que eu leio? Su- Não, depois eu... Su. E qual é a outra Dá? sílaba? Susan. Ixi, eu ia falar Suná. Não tem Ó, nada a ver. Susam. Susam, Não. cavalo dele. Susan, cavalo delas. É isso aí. Agora vamos para o plural. Agora mudou. Agora é uma pessoa com mais cavalos, né? Antes era um cavalo para um monte de gente. Agora não. Agora é no plural. Então, o construtor de cavalo deles é Sucei. E aí então eu somo o Sucei mais Ani, porque eu quero dizer meus cavalos. Eu tenho um Aras aí em Rondônia, um Aras. E aí eu quero falar dos meus cavalos. E aí, quem que é agora? Eu. Ah, irmã Ana. Eu. Então, eu quero falar dos meus cavalos, irmã Ana. E aí, olha que interessante que eu tenho aqui, né? Eu tenho, olha aí, essa palavra aqui, que, como que eu leio isso daqui? Eu tenho um SUS, eu tenho um SAME, um SHURIK, um SAME, e aqui, olha que interessante, deixa eu só ver aqui o negócio, eu tenho um A, então, e um I no final, e tem um S aqui. Como é que eu leio isso? Não é Suci, não? Suci. Não, tem um A, ó. Um Tá. A e mais o I. Ai, Sussai. ai, Meus Sussai. cavalos. Exatamente. Aí, agora é o Eduardo, né? Agora é teu cavalos. Tu tens vários cavalos. Então, esses aqui, esses cavalos são teus cavalos. Como é que eu pronuncio isso? É o Sussei mais Atá, e aí fica o Sami e o U, o Sami e o E, e tem um I, Ra. Como que eu pronuncio isso? Teu cavalos No final, pastor, é o I e o K? é o Ra, Sim. e Ra, Ó, Ra. Você Ra. Sussei Ra. Não. Exatamente. Juliette, é a mesma coisa, só que ao invés de ser o I, Ra, é o Ir. Como é que fica? Su, de, Sussair. tá? Sussair. Ai, meu Deus. Sussai. Aí deve ser Ir. difícil, não, pastor? Como é que Ir. eu vou... Ah, é. Porque nós estamos falando um caf sofite. Ou ele é Ra ou ele é Rã. Re. É, tá bom. É gutural. A gente usa esse som. A gente não usa esse som. Por isso Não. que é difícil pra gente. E pra gente nem soa bem, né? Eu acho muito feio isso. A não ser, por exemplo, nós temos aqui a bênção sacerdotal, né? Olha só, vira aí a página 63, só para eu fazer aqui a bênção sacerdotal para vocês, que tem bastante gutural. Aí, Eduardo, abra sua Bíblia e leia para a gente a tradução da bênção sacerdotal. Em hebraico é Kohanim Berahot, bênção sacerdotal, que está lá em Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Ele vai ler para a gente aqui, e aqui, tudo aqui está no sufixo pronominal. É impressionante, tudo está conjugado dessa forma. Não tudo, né? Mas a maioria, tá bom? Por isso que esse é um texto assim que é bom para ilustrar. Deixa eu fazer isso aqui já com vocês, porque aí a gente já ganha tempo, só para a gente
entender que as guturais são difíceis mesmo, tá bom? Pra gente, né, que é brasileiro, que não tem quase gutural. Pode ler, irmão Eduardo. É Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Senhor te abençoe e te guarde. Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ó, teu, ti, é tudo aqui, ó, sufixo pronominal, né? Só que com essas palavras, né? Com esse substantivo, com o verbo. Então, em hebraico, eu vou ler para vocês. Fica assim, ó. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yae Adonai panav elecha vehunecha. Yassar Adonai panav elecha veyase lecha shalom. Perceberam os sufixos pronominais aqui? Sempre terminando com o ra. Por quê? Porque é falando para o tu, né? Para tu, para ti. Entenderam? Perceberam aí? Ok? Então, era isso aí que eu queria destacar para vocês. Porém, isso só acontece, né? Quando a gente pega aqui a segunda pessoa, tá? Que é o tu, ok? É, em português, aqui nós, por exemplo, em São Paulo, a gente não fala, né? Tu. É o pessoal do norte. Vocês falam tu aí? Tu Muito, pastor. vais, tu queres, tu Só que aí fazes. tem pessoas que não conjugam o verbo, acabam falando assim, só tu vai, em vez de falar tu vais, né? Aí fica aquele negócio, quando tu fala tu vais, aí as pessoas já ficam olhando meio assim, mas a gente usa muito tu. É até meio estranho quando fala assim, você. A gente fala muito tu. Em São Paulo é você para tudo e acabou. E aí o você que era para ser a segunda pessoa, na verdade é a terceira pessoa, né? Que é o ele vai. Aí você fala, você vai. É isso aí, é complicado, mas ok. A dificuldade que eu quis mostrar para vocês são as guturais para nós, né, brasileiros, de fala de língua portuguesa, ok? Mas voltando aqui, agora nós paramos em quem? Quem que Em é? mim, né? Que não Ah, consegui é. falar. Ah, tá bom. Então, agora é o feminino? Ah, então você está no feminino aqui, ó. Susei mais at, que é o tu feminino. Só que agora é você, né? O tu aqui tem vários cavalos. Então, como é que eu digo tu cavalos? Ou seja, tu tens cavalos, né? Vocês perceberam que temos que acrescentar aqui, ó? São, na verdade, a gente perderia teus cavalos, não é? Ok? Então vamos lá. Então, como é que é teus cavalos? S-U-S-A-I-R. Re. Susair. É. Tá? Como é que é? Ixi, cada um fala um diferente. Tu sai, Susair. tu sai, Ir. Justa, Ir. tu sai. Ir. É uma gutural. Ir. justa, Susair. Ó, susair. Susair. Sabe? É difícil, não é? A nossa pronúncia aqui. Bom, e como é que é cavalos dele? Ele, então, aquela pessoa tem vários cavalos. É o Susei mais o Ru, e aí fica. Tu cerrou, ca- Não, Sul, Sussaiv. sai. tu sai. Sussaiv. Esse Vav aqui é som de V. Cavalos deles. Então, agora quem que é? Eu, pastor. Ah, então vamos lá. Sussei mais ri, aí é cavalos dela. Sussei, Sei. Ir, ó, o sei. rei e o A. Rei com A fica Ra. Então, Ah, como é que eu pronuncio?
Susei, Sei. Ra, né? Suseiha. Su, Suseiha. Suseiha. su, O mais difícil é a pronúncia, né? sei, ra. Imagina o árabe. Mais difícil ainda. Muito bem. Agora é o Eduardo, então. Nossos cavalos, Eduardo. Você tem bastante cavalos aí, eu tenho também, mas é tudo nosso. Então, Susei, Sei. Anarnu. Olha, tá vendo Susei aqui? Olha comigo o Susei. Tá vendo? Tem um iode aqui. Aí eu vou manter esse iode e vou acrescentar o nu. E aí fica então como? Sei. Sei. Suseino. Aí, exato. Esse é fácil para nós, né? Até a irmã Ana respondeu antes. Suseino. Aí é fácil. Não, é mais fácil para a gente pronunciar, é verdade. Eita, Juliette, mais uma gutural para você, hein? Você não tá escapando das guturais, hein? Tá vendo que muda, né, no voz, os cavalos? Olha só, Susei e Atem, e aí fica no final Irem. Então, como é que eu leio vossos cavalos? Você, hem, Suseihem, hem, Hem, hem. Suseihem. Olha, irmã Ana, é a mesma coisa, só que termina com N no final, que é o Susei mais o Atem. Aí fica Susei e Ren. Como é que eu leio? Vossos cavalos feminino? Su, sei, ren. Susei Ren. Hem. Su, sei, ren. Isso. Opa, agora aqui tem uma letra, uma palavra grande para você aqui também, Eduardo, que é o Susei mais o Rem, que é os Ren. cavalos deles. Ainda bem que são vários cavalos, porque são várias pessoas, né? Então, como é que eu pronuncio isso? Cavalos deles? Sei. Sei Ren. Susei Rem. É, Ó, é o sei H Ren. aqui, ó. Rei é H mais E e M, Rem. E tem um Y aqui, ó. Susei Rem. Opa, Juliette, agora você pegou um fácil, né? Agora eu não vou nem falar nada. Pronuncia para nós cavalos delas. Você, né? Ren. Hem. Ah, tá. É Mas um o último N. não tem som, né? Ele é sem som, né? Esse bichinho assim. Esse é o num, né? Pois É o é. num sofite. E é como a gente está fechando a sílaba ali. Susei ren. Hem. Ok? Isso é o sufixo pronominal. É o teu, nosso, vosso, dele, dela, meu. É, é isso daqui. Quando eu quero falar, né, algo que me pertence, eu digo, eu coloco aí o sufixo pronominal e digo, esse aqui é meu, ok? E quando é palavras aí masculinas, essas terminações. Agora, quando é palavras femininas, aí muda as terminações, ok? Que é aqui a nossa próxima tabelinha, olha só que interessante. Agora nós vamos usar a palavra Torá. A palavra Torá é feminina. Eu ouço às vezes as pessoas falando assim, ó, o Torá. Não, não é o Torá, é a Torá. Tá? Assim como é a lei e não o lei, né? Assim como é a instrução e não o instrução. Tá entendendo? Então, às vezes eles querem colocar as palavras do masculino sendo que elas são femininas. Não pode. Então, mesmo esquema, a gente começa aqui nesse lado, construto, pronome e substantivo sufixado, que é aqui estamos lidando com
o substantivo. Nós vamos lidar com os pronomes também. Ou com os pronomes, com os verbos, mas aí é na próxima aula. Então, Torá, né, é lei. Mas no construto, lei de, aí já é Torat. Tá vendo? Mudou aqui. O Torá aqui era para ser um rei no final aqui, ó, Torá. Mas como é a Torá de alguém, aí muda do rei para o Tav. Aí é Torat. Porque lembra que a característica do plural no feminino é ot e no masculino é in, e aqui é uma palavra feminina. Então a característica é o ot. Tira o o, que é o vav, e fica só com o tav, que é o tá. Agora que interessante, se eu digo assim, ó, Torat Moshe, eu estou dizendo o quê? O que que é Moshe? É o nome de Moisés, em hebraico. Então, Torat Moshe, qual é a tradução? Lei Lei de de Moisés? Moisés. E se eu falo Torat Elohim? Lei de Deus? A lei de Deus, Lei de Deus. E se eu falo Torat Israel? lei de Israel, E se eu falo Torat Alexandre? a lei de Alexandre. É isso aí, meus Moraes? irmãos. Torate. Agora, olha só. Minha lei, né? Eu tenho Torate, que é uma palavra feminina, certo? Torate Ani, né? Que vai dar em minha lei. Então, como é que eu pronuncio isso? Olha que interessante. Torati. Torate, Torati. É, Torate. Quer dizer, minha lei. Ok? Porque eu pego, olha lá. Olha o iode aqui de Ani e ele vem para cá. Mas tá vendo que no TAV não tem nenhuma vogal? Aí eu acrescento a vogal I, que é a mesma vogal que eu acrescentei aqui, ó, no masculino, tá vendo, ó? Tá vendo que SUS não tem vogal debaixo do segundo summer, mas aqui tem para ficar SUSI. Por quê? Porque a característica do possessivo na primeira pessoa do singular é o I. No caso aqui o iode, que é o, né, a letra Y. Então, Torati, minha lei. Terminou com i no final, é possessivo, é genitivo. Ok? Isso na primeira pessoa do singular, tá? Que pode ser usado para homem como para mulher. Ok? O eu, né? Então, agora a gente vai falar a lei de tu, mas com o tu. Ou seja, tua lei, né? Ani ohev Torá terra, eu amo tua lei. Sabe quando a Bíblia diz que a gente, né, deve amar, obedecer? É isso aí. É assim, tua lei, Senhor. É, hum, é a forma, né, do correta da conjugação do pronome aqui, tá? Do verbo mais o substantivo conjugado, né, se referindo à lei dele, né? Tua lei. Então, vamos lá agora. É a Juliette, né? A gente sempre a gente começa com a Juliette, né? Porque ela está aqui, né? Mais fácil na minha visualização. Então, olha só, Juliette, nós temos a Torate, lei, e temos o Atá, tu, para homem, certo? Então, como é que eu digo tua lei? Olha o Rá lá no final. Tá vendo? Olha aqui, todo mundo. Eu tenho um Tav, que é o som de T. Eu tenho um Rolen Vav, que é o som de O. Eu tenho um Reish, que é o som de R. E eu tenho um Kamex, que é o som de A. Tenho mais um Tav. Aí eu tenho um Shevá.
que é o som de E, um E levemente, né, pronunciado, e o Rá no final, que é o Kaf mais o A, que fica Rá, né? Porque não tem dagueche, então ele fica Rá. Então, olha que bonito que é tua lei em hebraico. Vamos ouvir na pronúncia da Juliette. Esse aqui é mais fácil. Ah, pode deixar o abre o Ah, eu microfone. pensei que estava aberto. É Torá, terá, ou Toraterra, terra. Torá, Toraterra. Quase. Quase lá. Agora aqui, irmã Ana, Torat, lei de, e o at, tua lei feminina. Então não é ra, é r, r. Sim. Sim. Torate, re, Sim. Sim. re, Torate, sim. re. Exatamente, Torate, re. Torate, sim. Na verdade, assim, é que a pronúncia correta é Torater, Torater. Mas se falar Toraterre, também dá para passar. Mas é Torater. Torate. Isso, ok? Agora nós vamos falar lei dele. Bom, Torat, lei de, mais o Ru. E aí como é que fica, irmão Eduardo, lei dele em hebraico? Torático, Toratô. É um O aqui no final, torató. né? Ó, isso aqui é um O. Na verdade, Aqui, ó, se o pontinho vem no meio aqui, é U. Se vem em cima, é O. Exatamente, torató. Toratô. Toratô. A lei dele. Lei de quem? Elohim, né? Dele. Ok? Bom, se tem a lei dele, também tem a lei dela, não é só os homens que têm lei, não. As mulheres também têm lei. E aí, Juliette, como é que eu falo lei dela? Torat mais ri. Olha o re no finalzinho aqui, é o H no final, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai deixar a Torá, vogal, terra, olha só, Toratá. Torá, Veja bem, esse rei aqui é o H. O H não é Rá, né? O H é levemente aspirado. É um Rá. É um Rá. Não Rá, é Rá. Ok? Olha só, como é que a gente fala Torá? Olha o H no finalzinho. Torá. É esse rei aqui. Ok, meus queridos? Muito bem. Agora as nossas leis. A nossa lei, na verdade, né? Não está no plural ainda. Então, Torat Anarno. Ó, de novo com o Eduardo? Não, não, agora é com a Ana. Não, Ah, ainda bem, porque o Eduardo só fica no nu aqui, nu. Então, ó, Torá Anarno, nossa lei. Torate, Ra. não, é um Torate. nu. É Tora. Tora. Te. te, nu. Ó, aqui onde eu estou passando o mouse, ó, é um num, que é o N mais U. N mais U fica nu. Então, como é que Torate. lê? Toraten. Torate. Fala de novo, professor. Torateno. Ah, torate. Ok? Muito bem, Sim. Eduardo. Agora é a vossa lei. Aí nós temos um Toraterem. É o Torat mais a Tem. Temos um rem no final. Então temos to. Vai lá, leia para nós. Qual do final, professor? Torá, Esse aqui torate, é o rem no final. É vossa lei. é torate, torate, é isso? É Torate? Não. Toraterem. Quem? Torate, Toraterem. Toraterem. Se a gente torate, fosse falar de uma vez só, né? Toraterem. Porque esse torate, E aqui, ele é uma ele é um Shevá, né? Entendeu? torate. É isso.
Agora, Juliette, temos vossa lei. Mais um rem, olha o rem, não, agora é ren no final. Como é que você lê isso aqui? Vossa lei? Ai, pastor, já me confundi toda. Ó, Torat é para todo mundo. Sim, Torat, mas aí agora eu aí tô tem com Ren? rem, Ren? é, é isso aí, E o Torat outro? rem. Ren? Rem Ren. Ah, tá. e Ren e ren. Ren. Isso, Nossa, é, rem é bem e próximo, né, ren. pastor, a pronúncia, né? Oi? É bem próximo a pronúncia, né? Nossa, muito. M com N, né? A gente É. confunde. Olha só, como é que é interessante. O amém que a gente fala não é como está escrito no hebraico. A gente põe o que no final da. Qual é a última letra de amém? É, M. Só que em hebraico é N. Amém. Amém. Ah. amém. E Ah, a gente ainda ok. fala assim, ó, amém. Não é? Era para falar amém. Amém. Acabou. Ah. Como eles falam amém. Ok? E aí nós temos também, né, a lei deles. Agora é a irmã Ana. Agora aqui já não é rem, é tam. Torá, tam. Coratam. Lei deles. E como é que é a lei delas? Torá, tam. Tá. Ah, sim. Só mudou o M para o N. É. Agora aqui, por causa do tempo, eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Porque agora é o plural. Qual é a característica do plural feminino? É o ot. Olha aqui, ó. Ot, torot. Torot quer dizer leis de. Mais o ani, aí fica torotai. O i no final, o y no final, é o possessivo do eu, né? Que é o meu. E aqui no plural, minhas. Minhas, ok? Minhas leis, toratai. Agora, como é que eu falo tuas leis? Toroteira. Toroteira. Tuas leis. Para homem, né? Para o masculino. E como é que eu falo para as mulheres? Tuas leis. Tora, olha só. Torotair. Torotair. E como é que eu falo leis dele? Torotaiv. O vav é o som de V. Agora, como é que eu falo leis dela? Toroteira. E como é que eu falo nossas leis? Toroteino. Bom, essa é mais fácil para a gente pronunciar. E como é que eu falo vossas leis? Toroteihem. E vossas leis feminino? Toroteihen. E como é que eu falo leis deles? Toroteihem. E leis delas? Toroteihen. Percebeu que com o Raf é R e o Rei é Re, né? Olha só, Toroteihem, vossas leis. Agora, leis deles, Toroteihem, é levemente aspirado. Ok, meus queridos irmãos, então isso daqui é o sufixo pronominal. O que que nós precisamos lembrar? Para que que serve o sufixo? Para dizer que é nosso, ou que é deles, ou que é dele, ou que é dela, ou que é teu, né? Você não fala meu livro, você fala Seifeli, que quer dizer meu livro. Mas você não tem esse possessivo meu, né? Teu, né? Não. Esse é o sufixo do pronome. É isso. Isso é diferente, né? A gente escreve teu, tua,
Eles não. Eles pegam parte do pronome, coloca no substantivo e diz: Isso aqui é meu. É a diferença do hebraico para o português. Agora, o que vocês têm que perceber é que eles comunicam a mesma ideia, a posse. Ok? Alguma pergunta aqui, alguma dúvida que vocês porventura tenham aqui? A lógica Alguém? deles faz bastante sentido, né, pastor? Mas é porque é difícil, né, para a gente entender isso, né? Porque a gente não tem um monte de som aqui, então às vezes a gente se perde, aí pensa que é uma letra e daí é outra, mas faz bastante sentido, né? É até mais prático, né, que o nosso Exatamente. português. Exatamente. É mais concisa a língua. É interessante. É claro que tem certas palavras que elas podem ser pequenas numa língua e para outra elas terem que ser maior para poder dar o sentido daquela fala. Isso é comum. Mas realmente o hebraico vai usar menos, né? Menos letras do que o português. E olha que interessante, o inglês vai usar também menos que o português. Então, mas o que é importante é que com menos ou mais letras ou palavras, você consegue comunicar a mesma ideia. Isso que é legal. Por isso que meu professor dizia que não existe língua pobre, né? Porque se você consegue traduzir a Bíblia para qualquer idioma, quer dizer que todos os idiomas são ricos, né? Se a gente pensar na literatura bíblica como uma coisa muito antiga e que é difícil de traduzir para uma língua atualmente, né? Atual. Mas é capaz, né? Assim como também se traduz Shakespeare, que também é uma linguagem muito sofisticada, para vários idiomas. Ok? Então é isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Veja bem, ainda não entramos nos verbos, mas os verbos também têm não só sufixo, mas prefixo. Até agora, no sufixo pronominal, a gente viu sufixo, aquilo que acrescenta no final para dar o sentido. No verbo, a gente vai ver coisas sufixo, com certeza, mas em alguns também tem prefixo. Né? Mas isso vai ser os próximos dias, né? E aí eu vou estar explicando melhor amanhã. Bem, estamos encerrando. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, curiosidade. Esse é o momento antes da gente terminar com uma oração. Alguém? Não? Então, vamos orar. Deixa eu pedir aqui pro irmão Eduardo encerrar a nossa a nossa a nossa aula aqui. Irmão Eduardo, pode orar por nós? Sim. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, te agradecemos pelo dia de trabalho que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, temos a oportunidade nesta noite, estarmos aqui tendo mais essa aula que é tão importante, ó Deus. Abre o nosso entendimento, nós possamos entender, ó Pai, aquilo que está sendo ministrado. Senhor, abençoe o pastor e tão Amém. amavelmente tem dedicado, Pai, o seu tempo a nos ensinar e que nós possamos absorver da melhor maneira possível, Pai, esse aprendizado. Nos dá uma Sim, noite de Deus. descanso, de repouso e que amanhã possamos voltar novamente para aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Sim, Deus. Louvamos em nome do Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ah, sim, Amém. todo mundo marcou presença aí. Não, É, Não, não. esquecemos. O negócio foi tão intenso, né, Gilete, que não. Foi demais. Colocar aqui já. Não escrever tudo grego aqui, tudo hebraico aqui. O hebraico é uma delícia, né? Ainda assim é melhor, mais fácil do que o grego, não é verdade? Não, tem sombra de É, dúvida isso é alguma. verdade.
É difícil, porque É, assim, né, pastor? Ainda mais quem não tem um dom da língua, porque eu não tenho. Então, assim, é muito complicado, né, você absorver tudo, né? Mas ainda é, assim, mais fácil de se entender, né? Verdade. Boa Ok, noite, então gente. Já coloquei todos. minha presença, viu? Até amanhã. Então, shalom, Deus não, boa abençoe, noite, até amanhã. amanhã. Ad Mahar, até amanhã. Amta, amta, Ad Mahar. admina, adnava. Uma hora a gente chega lá, pastor. Sim, é a prática, né? Mas pelo menos vocês estão sendo introduzidos, né? Vocês não estão Sim, mais ignorantes em relação à língua, né? Não quer dizer que domina, mas pelo menos tem, né, um contato. conhecimento, um pequeno conhecimento. Tá bom, Certo. pastor, boa noite. Boa Fiquem com noite, tchau, Deus. tchau. Tchau. Shalom, queridos alunos do Hebraico Bíblico 2. Estou aqui para fazer o resumo da nossa aula. Nós fizemos uma revisão, passando ali pelas partes gramaticais da língua hebraica. A gente pôde relembrar o alfabeto, as vogais, as letras finais que mudam, né? As vogais longas e breves. A gente também falou sobre substantivo, adjetivos, pronomes, preposições. Abordamos também as características peculiares da língua, no sentido de uma revisão, relembrar ali do Shevá, do artigo, do dagueche, do verbo conjuntivo, todas essas partes que envolvem aí o estudo da gramática de uma língua. E iniciamos, né, uma matéria nova aí falando sobre os sufixos pronominais, que é o genitivo no português, o meu, teu, né, tua, dele, dela, nosso, vosso, deles, delas, e assim, é, vendo as palavras masculinas e também conjugando essas palavras masculinas e conjugando as palavras femininas. Então, são essa o resumo aí, claro que a introdução dessa nova matéria realmente é bem desafiador, principalmente nas partes em que a gente conjuga ali as, com as, com as guturais do hebraico. Isso é difícil a gente pronunciar essa parte, né? O ra e o re. Então é mais difícil, né? A gente fez ali a leitura inclusive da bênção Bidkat Kohanim, a bênção araônica, que tem muito ali do sufixo pronominal no construto, que já tá ligado com a questão da posse, que é o que a gente conhece como genitivo. Então, fica aí esse resumo e amanhã nós vamos voltar aqui e aí sim vamos entrar na coluna principal, né? A espinha vertebral que é o verbo em hebraico, no hebraico bíblico. Então, shalom, que o eterno Deus de Israel te abençoe ricamente e até lá.